Negar uma afirmação. Presta atenção. Como é que negamos uma afirmação? Olha, isso não parece ser tão difícil, não. Presta atenção. A negação, por exemplo, da seguinte afirmação: Zé é inteligente. Olha, negar isso é dizer que Zé não é inteligente. Então, nesse caso, se representamos a proposição Zé é inteligente por P, ou seja, P é igual a Zé é inteligente, então a negação de P é Zé não é inteligente. Outra coisa importante, olha, se é verdade que Zé é inteligente, então é falso que Zé não é inteligente. Opa, o que é que a gente está falando, né? Estamos falando o seguinte: se P é verdadeiro, então a negação de P é falso. E o oposto: se P é falso, então a negação de P é verdadeiro. E para simplificar essas coisas, na lógica, usamos um símbolo especial para representar a negação. É o conectivo negação. Veja esquematicamente essas coisas. Considere a proposição Zé é inteligente e suponha que essa proposição seja representada pela letrinha P. Então, não P representa Zé não é inteligente. E essa palavra não, na lógica, é representada pelo conectivo negação. O conectivo lógico representa o não, é esse símbolo. Não. Então, não P representa Zé não é inteligente. E observe que aqui na afirmação, o não está no interior da afirmação. Na sua representação, ele está escrito no início. A diferença é sutil, mas que é importante prestar atenção. Mas quando é que não P é verdadeiro? Olha, vamos à tabela verdade. Vamos escrever aqui o símbolo P e sabemos que essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Se P é verdadeiro, ou seja, se é verdadeiro que Zé é inteligente, então o não P é falso. É falso que Zé não é inteligente. Por outro lado, se é falso que Zé é inteligente, então é verdadeiro que Zé não é inteligente. Podemos seguir com as negações. Se P é verdadeiro, a negação de P é falso, mas a negação da negação de P volta a ser verdadeiro. E a negação da negação da negação de P será falso. Igualmente, se P é falso, então a negação de P é verdadeira, e a negação da negação de P é falsa, e a negação da negação da negação de P é verdadeiro. Observe que não P representa essa afirmação, que diz que é falso que Zé não é inteligente. Ou seja, não P está dizendo que Zé é inteligente. É por isso que, se P é verdadeiro, não P também é verdadeiro. P e não P representam a rigor a mesma afirmação, a afirmação que diz que Zé é inteligente. Portanto, observe o seguinte: o conectivo não é uma tentativa de formalização da negação, a negação do português. E em português, geralmente, essa negação é indicada pela palavrinha não. Observe que, em português, a negação não é escrita no interior da sentença. Por exemplo, escrevemos Zé não é inteligente. Por outro lado, na lógica, estamos escrevendo o conectivo não no início da sentença. Escrevemos não P.
Isso não significa necessariamente que há uma correspondência entre a posição da negação em português e na lógica. As posições mudam. Preste atenção nisso. Além disso, é claro que em português é possível negar utilizando outras palavras diferentes de não. Como, por exemplo, posso usar prefixos como in em inválido, por exemplo, ou a em acrítico, por exemplo. Portanto, podemos negar usando várias palavras. Podemos negar conjunções e disjunções. Olha, considere a disjunção, por exemplo. Como é que negamos a disjunção? Veja o esquema. Suponha essas duas proposições. Tem um lápis e tem uma borracha representadas pelas letrinhas P e Q, respectivamente. A disjunção P ou Q representa tem um lápis ou uma borracha. A negação não P ou Q representa é falso, estou negando, que tenho um lápis ou uma borracha. Mas afinal, o que significa dizer que é falso que tem um lápis ou uma borracha? Isso significa dizer que é falso que tem um lápis e também é falso que tem uma borracha. Em outras palavras, dizer esse fato, não P ou Q, equivale a dizer esse fato, não P e não Q. Olha o I aqui, ó. A disjunção, a conjunção. E, o conectivo E representando esse E. E aqui é falso, que tem um lápis sendo representado por não P. E é falso que tem uma borracha sendo representado por não Q. Conclusão disso tudo. Não P ou Q equivale a dizer não P e não Q. Temos aqui uma negação da disjunção. Podemos, é claro, seguir com esse raciocínio. Como é negar uma conjunção? Veja o esquema. Suponha novamente essas duas proposições e suas representações. A primeira é representada por P e a segunda por Q. A conjunção P e Q representa tem um lápis e uma borracha. Então, não P e Q representa é falso que tenho um lápis e uma borracha. E quando digo que é falso que tem um lápis e uma borracha, estou dizendo que é falso que tem um lápis ou é falso que tem uma borracha. Esse ou é a disjunção. É falso que tem um lápis, não Q, não P. É falso que tem uma borracha, não Q. Conclusão. A negação da conjunção equivale a não P ou Q. Portanto, a negação da conjunção não P e Q equivale a dizer não P ou não Q. É claro que tais exemplos são introdutórios. Temos muitas outras equivalências. Mas isso é estudado, digamos, melhor no curso de lógica matemática. Na argumentação lógica, vamos apresentar apenas, digamos, esses inícios. Temos negações de vários tipos de afirmações, não apenas de disjunções e conjunções. E estudar tais coisas é importante, com certeza. Mas vale a pena pensar aqui, observar aqui o seguinte, a importância da representação adequada, uma representação um pouquinho mais formal. Isso nos ajudará na argumentação lógica.